Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, à Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou Kelber Abrão e na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a aprendizagem significativa. Bom, você já deve ter acompanhado na nossa apostila que a aprendizagem significativa, ela é um processo de aprendizagem um pouco mais profunda e duradoura, na qual o aluno, o estudante, o sujeito se relaciona com esses novos conhecimentos a partir de conhecimentos prévios e os que ele vai construindo a partir do entendimento que ele vai tendo sobre alguns processos. De maneira muito simples. Bom, eu vou ter que construir uma torre. Então eu sei que ela vai crescer, né? Então esse é um conhecimento prévio que eu tenho. Só que agora eu vou ter que pensar como que eu vou conseguir fazer com que ela não caia. Então, para que fazer com que ela não caia, eu vou precisar de um bom alicerce, né? Quanto mais largo o alicerce, maior sustentação eu vou ter para que a minha torre se mantenha firme e forte, né? Mas não só mais largo, eu vou precisar com que ele seja mais robusto também. E isso, então, eu vou conseguir pensar alguns outros conhecimentos que eu tive, né? Para que eu consiga fazer aquele meu desejo seja realizado, que é fazer uma torre bem alta. E aí eu vou ter que fazer articulações. A gente chama isso na cabeça, né, de sinapses, que é quando a gente consegue interligar um conhecimento no outro e vai dando ali vários brilhozinhos no cérebro, vai acontecendo as sinapses. Vamos trazer um exemplo para você. Alguém está te contando um negócio e aí você fica, nossa, ó, me surgiu agora. Adoro, não é meu caso, tá? Adoro comer coração de galinha, né? E aí um dia você descobre que o coração de galinha é realmente de galinha, né? E aí faz sentido para você o nome, porque criança associa coração de galinha, porque se a galinha é pequenininha, então é um coração pequenininho, né? E aí a criança um dia, faz sentido que o coração de galinha é de galinha, né? Porque, por exemplo, faz sentido que patinho, né? Eu vou comer patinho. Aí você acha que é um patinho pequenininho. Não, e é um tipo de corte do gado, né? Então, quando a gente é criança, a gente demora mais para fazer essas associações. Quando a gente já é um adulto, a gente consegue fazer essas associações e a gente consegue remodelar o nosso pensamento e tornar ele mais duradouro. Então, por exemplo, muitas coisas que você aprendeu no ambiente escolar, lá no ensino fundamental, no ensino médio, você não trouxe significado para a sua vida. Logo, não foi um conhecimento, né, retido, ele foi um conhecimento apenas temporário ali para que você tivesse êxito numa avaliação, por exemplo. O que é um extremo erro do processo escolar. Por que eu estou aprendendo algo que não tem relevância para a minha vida, né? Então, lembra lá na língua portuguesa, aí você pegava tal palavra é um artigo, tal é um adjunto adverbial, esse é um adjunto adverbial de instrumento, e aí você classificava as palavras. Se eu estou conversando com você e do nada alguém vai me perguntar assim, Kelber, né, o que é a pá, né? Pá de cavar, né? Aí eu vou dizer, pá é um adjunto adverbial, né, de instrumento, é um adjunto adverbial de tal coisa, né? Uai, para quê? Né? Não tem significado no dia a dia ali. Agora, se você quer ser um letrólogo, bom, aí tem uma aplicabilidade, né? Eu vou ser um profissional das letras. Então, alguns conhecimentos na escola a gente vê de maneira mais simplista para que quando a gente nos torne, né, profissional de uma área, a gente consiga ter uma significação daquilo que a gente aprendeu lá no ambiente escolar. Só que eu confesso que tem algumas coisas, no meu ponto de vista, que não tem relação nenhuma com o universo da vida real da escola. Então, eu deixaria alguns conhecimentos ligados diretamente ao ensino superior. Quando eu vou pensar nessa aprendizagem significativa, né, eu vou ter toda essa ideia de um conceito, eu vou ter um pai que vai trabalhar isso, né? Eu digo pai porque é o autor da teoria, e aí ele vai dizer que é crucial para o desenvolvimento, né, algumas essências,
que isso quer dizer? Né? Eu preciso desenvolver o pensamento crítico. Tudo na vida você consegue entender o porquê. Se você não consegue entender o porquê, você se pergunta o porquê. Né? Lembra que na infância a gente tem uma fase, a chamada fase da idade dos porquês. Né? Você consegue fazer isso neste movimento de quanto adulto, ou você só reproduz comportamentos, você só reproduz teorias, você só reproduz tudo, né? Se alguém te manda, faz tal coisa, você consegue, né? E não estou dizendo de ser arrogante ou ser prepotente ou nada disso, mas você consegue se questionar ou questionar a pessoa, por que disso, né? E aí eu acho engraçado que algumas falam assim, porque sempre foi assim, né? Oxe, né? Se sempre foi assim. Lembra que em tempos bizarros atrás, você não flertava com as pessoas, né? Em algumas épocas, né, ligadas principalmente ao período da escravidão, em vários territórios do planeta, né, você laçava a pessoa, né? E se você laçava a pessoa, ela te servia. Então, você imagina hoje que bizarro seria, né? A gente tá andando na rua e eu tá laçando alguém, se eu te lacei, você é meu, né? Você é meu como meu empregado, como meu companheiro, minha companheira. Olha que estranho isso. Se a gente usasse a frase, uai, sempre foi assim, não teria mudado nada, né? E aí a gente até brinca que tem um jargão da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, né? Que bom que a gente é adulto, que a gente usa a compreensão para entender que alguns processos, tanto de pensamento quanto de comportamento, devem mudar. Eu tenho certeza aí que você já sofreu na vida por amor, né? Se não estiver sofrendo agora. Se estiver sofrendo agora, põe Marília Mendonça no fundo, põe Henrique e Juliano ali e vamos chorar junto, né? Mas cada relacionamento te permitiu compreender melhor como que é as outras pessoas e como que você faz a dança a dois. Porque você conseguiu ver uma aplicabilidade a partir da experiência que você teve. Bom, para que eu tenha essa compreensão e essa aplicabilidade, eu preciso ter uma memorização. E essa memorização, né, a gente tem ali um conceito, né, que seria assimilar um conhecimento, que é compreender esse conhecimento e acomodar este conhecimento. Quando você acomoda este conhecimento, é um sinal do que você realmente aprendeu. Vamos lá. Eu sei dirigir, mas eu só sei dirigir fazendo. Uai, você não consegue me explicar? Então você só assimilou o conhecimento que é dirigir. Se você consegue me dizer, fazer e me explicar, significa que você assimilou e acomodou. Você já viu aquela frase, eu sei, mas não sei explicar. Se você sabe, mas não sabe explicar, é um sinal do que você não sabe, é um sinal de que você apenas decorou. Tá? Quando a gente trabalha com crianças, né, nesse processo, né, a gente vê que às vezes a criança não aprendeu a ler e escrever, ela decorou as letras e ela decorou as palavras. Então você pede para ela e ela já decorou o formato. Porque, uma curiosidade, por que os ônibus no Brasil, eles vêm também com os números? Porque os números são mais fáceis de decorar. Né? Então, tem muitas pessoas, infelizmente, o Brasil é um dos recordistas de pessoas analfabetas, né? Então, muitas pessoas não conseguem ler o nome do bairro, né? Mas ela consegue assimilar o número, porque dentro da matemática da vida, os números têm mais importância do que as letras. Ai, que estranho, Kelber, na matemática da vida, tá? E aí vou até brincar aqui no Pequeno Príncipe, né? Ele está conversando com uma pessoa lá e ele fica assim, por que vocês são tão preocupados com os números, né? Que idade você tem, quanto que você ganha, qual o seu telefone, qual o seu endereço, né? É tudo ligado a números. Então, o número é mais seco, digamos assim, e as palavras, elas são mais emotivas, né? Aí vai dizer assim, não, Kelber, os números também são emotivos, né? Quando eu vejo lá que caiu 1 milhão na minha conta, eu fico muito emocionado. Não, você pode ficar emocionado,
Mas é um processo seco no sentido que não dá margem para interpretação os números, né? 2 mais 2 é sempre 4, nunca será 3, nunca será 5, mesmo que você queira, diferentemente de um processo de subjetividade que as palavras têm uma outra conotação. Então, cuidado, né? Muitas vezes a gente não aprende as coisas, a gente apenas decora as coisas, e tudo que é decorado é esquecido. Agora, tudo que é memorizado, ele fica enraizado nos nossos pensamentos. Um exemplo, você memorizou ou você decorou o processo de leitura e escrita? Uai, se você chegou no ensino superior, você memorizou, tá? E algumas coisas da escola você apenas decorou. Bom, para que eu tenha esses princípios da aprendizagem significativa, eu vou entender que ela se baseia num processo de ensino e aprendizagem, na qual você, estudante, ou eu também, porque a gente sempre é um estudante da vida, a gente precisa estar disposto a nos relacionar a esses novos conhecimentos, que vão exigir um processo cognitivo, né, e reflexivo. Se você faz terapia, né, parabéns para você. Se você não faz, bom, vamos ver qual é o que está te impedindo isso, se é um processo financeiro, né, ou se é um processo de resistência. Às vezes a pessoa entende que um processo terapêutico é só para quando você está doente, né? E infelizmente as pessoas só chegam, né, no psicólogo quando já está enfermo, né, enfermo mental. Né? E muitas pessoas também chegam nos médicos também quando estão doentes. É muito raro você ir ver uma pessoa que está indo fazer um exame de rotina só para ter certeza que está tudo bem aqui internamente, né? Muito raro, mas acontece. E aí, para que eu tenha essa aprendizagem significativa, eu vou entender que eu preciso de uma relação, de uma significância e de uma atividade. Qual que é essa relação? A relação é o estudante estabelecer novas conexões entre novos conhecimentos. Hoje, você aí do outro lado da tela, você quer aprender o quê? O que você gostaria de saber mais do universo, né? Eu consigo dizer que eu consigo, né, e tenho essa energia de querer sempre aprender mais. Então, por exemplo, eu aprendi sobre muitas coisas, né? Porque eu sempre acabei uma faculdade e iniciei a outra. Eu já tenho 8 diplomas, né? E eu tenho porque eu sou extremamente curioso. Então, às vezes eu tô aqui do nada, trabalhando, aqui é o meu escritório, na minha casa, tá? Eu tô aqui do nada, aí eu tô olhando um negócio assim, sei lá, né? Deixa eu ver o que tem aqui. O ventilador, tem um ventilador ali na frente. Aí eu tô olhando o ventilador e eu assim, uai, como é que movimenta internamente o ventilador? Como que é o motor dele? E aí eu vou lá e pesquiso, né? Só que agora eu sou um sujeito que nasceu no meio analógico, né? Tanto que eu tenho até uma estantezinha aqui com algumas coisas que eu gosto, que era do mundo mais analógico, né? Uma máquina de escrever. Ali não dá para ver, mas tem um Discman. Muitos de vocês nem devem saber o que é isso. Tem o Walkman, tem aquelas câmeras de retrato que a gente tinha que comprar o filme. Tem uma televisãozinha de 5 polegadas, preta e branca, né? Aqueles telefonezinhos mais antigos. E aí, minha filha, segue, né? Tem meu primeiro celular, meu primeiro computador, um lampião, umas coisinhas antigas ali. Ou vintage também, como falam. Mas eu consigo hoje ter esse conhecimento porque eu pesquiso no Google. Só que naquele tempo atrás, quando eu tive minhas primeiras formações, a gente tinha que ou comprar um livro, que era caro, ou a gente ia na biblioteca da universidade, na biblioteca pública do município, a gente pedia emprestado para alguém que tinha uma apostila, né? Eu tenho ali livros da Barça, né? Se você é bem mais antiguinho ali, você vai ter sido o sonho de ter tido Barça, né? Que eram as enciclopédias, né? Eu nunca tive, porque era muito, muito caro, né? E aí, uma vez, eu estava numa biblioteca, aí eles estavam jogando, descartando algumas coisas, né? Para lixo e tal, né? Para receber outros acervos, por conta do espaço físico. E aí eu pedi 2 exemplares para deixar como decoração e estão ali, né? A Barça. Bom, isso é a relação entre conexões e os conhecimentos novos, né? Eu preciso ter uma significância para isso. Os conteúdos devem ter relevância. O conteúdo que você está aprendendo aqui no curso de gestão pública
deve ter relevância para a sua vida. Se não tem relevância para a sua vida, vamos ver o porquê que você está aqui. E eu não estou mandando ninguém embora daqui, muito pelo contrário, tá? Mas, por exemplo, você veio para este curso por quê? Porque você quer se tornar um gestor público ou você quer um diploma de ensino superior para fazer concursos, para progredir na carreira, não importa. Só que a forma como você chega até nós é uma forma que tem uma significância para você. Talvez a sua significância não tenha relação nenhuma o porquê que o outro está aqui conosco, mas para você tem. Né? E aí eu vou ter a atividade. A aprendizagem, ela deve, então, envolver o aluno em tarefas que promovam compreensão para para esse aprendizado de novos conhecimentos. Então, né, isso é uma desvantagem do EAD, né? Não permite uma interação maior com as pessoas. Então, se fosse numa aula presencial, aquelas dinâmicas de grupo que você movimenta de um lado da sala, de um lado para outro, que você olha no fundo dos olhos do colega, né? Você interage com ele, né? Mas aqui no ambiente virtual a gente também tem outras possibilidades de interação, como por exemplo os fóruns, como por exemplo as aulas que a gente faz a revisão para a prova, uma aula de conteúdo também. Isso ajuda, né, a ter essas atividades, esses momentos. Bom, aí eu tenho uma das grandes características hoje da aprendizagem significativa, é a aprendizagem baseada em projetos. Kelber, qual é o teu projeto de vida hoje? Bom, meu projeto de vida hoje é, depois de ter feito 8 formações, é fazer a 9ª e última. Né? Por que a 9ª e última? Porque, né, eu já estou perto de aposentar, né, pelo tempo de docência, e então eu não quero nada relacionado à docência. Então eu quero, né, migrar muito de área ali, uma coisa que já me motiva, já me estimula há muitos anos. Né? Então, depois de ter trabalhado, né, dentro da área da saúde, né, tanto na educação física quanto na psicologia, então hoje me motiva muito essa ideia de ser psiquiatra. Né? Então aí tem um processo longo, né, que é a medicina e a psiquiatria, porque a gente já trabalha muito tempo com os remédios, né, com a interação dos pacientes que chegam até nós, né, com algum sofrimento psíquico. Então é uma forma, né, de um conhecimento que eu já tenho de uma área, né, mas eu consigo ampliar ele, né? Então esse é meu projeto de vida. Qual é o projeto de você, né? Aí do outro lado, quando a gente vai ensinar as pessoas dentro da universidade, a gente pergunta para os grupos, né? Vamos fazer um projeto, né? Aqui eu acho que chama projeto integrador, desculpa, né? Peço desculpas porque em cada curso a gente chama de um nome, né? Mas que é um que os próprios alunos se motivam, né? Se estimulam uns aos outros também, e aí partem de um projeto único que atende às especificidades de todos, né? Eu acho que é projeto integrador, né? Que é um que ele atravessa o curso todo. Então, a gente escolhe um tema e aí a gente vai pesquisar sobre esse tema. Kelber, pesquisar é muito fácil. Abre o computador, abre o Google, digita a palavra. Isso não é pesquisa, isto é busca. Pesquisa é quando você vai imerso naquele objeto e querer saber mais sobre ele. Você jogar a palavra, eu acho que eu estou com bursite, não. Eu jogo no Google? Não, isso é busca, isso não é pesquisa, né? Eu pesquisei sobre tal coisa. Aí a primeira opção que o Google te deu é a tua fonte de informação apenas. Bom, eu tenho aprendizagem significativa dentro da aprendizagem baseada em projetos e eu tenho aprendizagem colaborativa, né, que é o trabalho em grupo, na qual os alunos, estudantes, sujeitos compartilham seus conhecimentos, aprendendo um com os outros. Bom, para pensar isso, eu tenho que pensar o papel da figura docente na aprendizagem significativa. Como aqui é uma disciplina que chama-se docência no ensino superior, eu estou partindo do pressuposto que você, né, futuro ou futura gestora pública, pode estar na próxima edição, neste lado da tela, né, fazendo o que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, me sinto muito confortável, né, de estar dando aula neste curso de gestão pública, porque também sou gestor público, né, de formação. E docência no ensino superior, porque há 22 anos eu faço isso de forma ininterrupta, né? Eu leciono desde a educação infantil até, né, o ensino superior, passando pelo mestrado e pelo doutorado. Então, quer dizer,
ensinar sujeitos, né, está no meu escopo grande de formação. E aí, para que eu ensine algo para vocês, eu parto do pressuposto que eu preciso me planejar. Assim como a gente se planeja financeiramente, amorosamente, estou conhecendo alguém, já vou me jogar, né? Não, eu preciso me planejar, né? Eu preciso cortejar aquela pessoa, né? Eu preciso seduzir aquela pessoa, eu tenho que me vender para aquela pessoa, ou seja, tem um planejamento, né? A gente vê assim uma brincadeira bem besta, tá? Quando a gente planeja algo errado, né? Você vai no banheiro, não tem papel higiênico, né? Opa, é um problema de planejamento, né? Você deixou faltar algo que você precisa. Aí você vai dizer assim, Kelvin, aqui no interior a gente usa sabugo de milho, né? Ai, não tive essa experiência, não quero ter essa experiência, acho que não é prático, sei lá, né? Tem até um negocinho, um enfeite, né? Em caso de emergência, quebre o vidro e pegue o sabugo de milho ali. Brincadeiras à parte ali, né? Tem gente que nem usa papel higiênico, usa ducha higiênica, enfim, mas é só uma brincadeira para a gente dizer assim que o tempo todo a gente está planejando as coisas, mesmo sem, né, planejar o planejamento. E aí a gente precisa ter uma busca por orientar-se em como fazer esse planejamento. Uai, eu levanto todo dia às 4 horas da manhã. O meu planejamento interno é esse, tá? Então eu deito às 21 horas e eu levanto às 4 horas. Eu levanto às 4 horas, meu planejamento é cuidar da minha alimentação, é fazer primeiro um cardio, né? Geralmente eu gosto de fazer aqui na própria quadra que eu moro, em Palmas, para pegar a luz solar, para ajudar a acordar, né? Aí às vezes eu já vou direto para academia, depois, às vezes não, né? Ou se eu não for para academia de manhã cedo, eu tenho que ir no horário do meio-dia ou depois às 18 horas, porque senão se eu for mais tarde, que isso atrapalha o meu sono, atrapalha todo o roteiro do meu dia. Isto é planejamento. Eu me planejo para as minhas atividades, né? Enquanto pai de pet aqui no Tocantins, né? Me planejo enquanto companheiro de alguém, de vez em quando, me planejo enquanto professor, me planejo enquanto, né, filho, me planejo de uma série de categorias de papéis que eu exerço na sociedade. E para organizar, eu tenho que ter essa questão do tempo ao meu favor, né? E aí hoje, a frase que eu mais adoro, né, é eu não tenho tempo. Vou te dizer que você aí do outro lado tem tempo sim, porque todos nós temos as exatas 24 horas. E aí, esta organização, ela depende um pouco, tá? E aí você vê um reflexo que vai doer um pouquinho que eu vou dizer, tá? Desculpa, né? Se você tá não conseguindo se organizar financeiramente, tem algo errado não só nas finanças. Se a sua casa não está organizada, né? Não é que ela seja simples, não, ela não está organizada, ela não está arrumada, ela não está limpa. É também um problema de organização. Então, quando a gente está mal em alguma coisa, a organização, né, ela é refletida em todos os aspectos. Então, uma pessoa bem organizada, tudo está organizado. Uma pessoa que não está organizada num determinado fator, ela também já está desorganizada em outros, só que você ainda não percebeu. Então, é uma questão de gerência de tempo. Como que você gere o seu tempo? Você fica horas nas redes sociais, você fica horas com o celular, você fica muitas horas dormindo, você fica muitas horas isso, você fica muitas horas aquilo. Vamos organizar um pouquinho, né? Eu moro longe, eu pego um ônibus, uma van para trabalhar. Nesse tempo, o que você faz? Você fica no celular vendo meme? Tudo bem, não tem problema. Agora, ou você pode já aprender, ou você pode ler as atividades do curso graduado. Então, isso é uma gestão de mudança de tempo, tá? Que aí é um processo que a gente tem interno, que é a resistência à mudança. A gente para e fica, né? A zona de conforto é tão confortável, né? Sim, a zona de conforto é muito confortável, só que ela não promove mudança, tá? E aí, algumas mudanças, elas podem ser por conta de recursos, outras não. João, Maria, Pedro, Betânia, Isadora, né, Isabela, qualquer nome de qualquer pessoa que esteja aqui, né? O que você quer mudar na sua vida hoje, né? O ensino superior, essa disciplina, o graduado vai permitir? Algumas mudanças envolvem recursos financeiros, outras mudanças não envolvem recursos financeiros, tá?
Então, quer dizer, vou dar um exemplo bem bobo. Né? Um tempo atrás, para que você fosse ator, atriz, cantor, né? Cantor, você precisava de patrocínio, né? Alguém investir financeiramente em você. Hoje, se você tiver isso, ajuda mais a sua carreira. Mas se você não tiver isso, se você pegar o seu celular, se você tiver talento para aquilo se dissolve muito rápido, né? Então, muitas vezes, não é falta de recurso financeiro, né? Pode ser falta de recurso, né? No sentido de recurso humano, né? E aí a gente vai criar estratégias para ter uma significação isso na vida, na sua constituição enquanto cidadão, enquanto sujeito, né? Você vai ver assim, bom, se eu quero ser, né, um digital influencer, como que eu vou me organizar para isso? Que recursos eu vou precisar? Recurso financeiro? Não, primeiro eu vou precisar do recurso humano, principalmente a figura do eu. Só que a gente tem a mania de dizer que falta recurso para tudo, né? Às vezes não é recurso financeiro, é recurso humano. Autoconfiança é recurso humano, né? Aumentar a nossa autoconfiança, aumentar a confiança dos outros também é um processo que nós, gestores públicos ou nós, professores, devemos fazer. Nossa, como você tá bonita, né? Gostei do seu corte de cabelo, gostei da sua roupa. Você consegue elogiar o outro de forma gratuita e simples? Espero que sim. Você consegue ter criatividade nos processos, né? Criatividade não se ensina criatividade. Criatividade é um exercício que você vai fazendo até adquiri-lo. Aí eu preciso ter a ideia de pensar sobre esse processo de autoconfiança e sobre esse processo de criatividade, né? O que a gente chama de metacognição, que é pensar sobre o pensamento, né? Pensar sobre pensamento é difícil, tanto que muitas pessoas no budismo, nessas religiões, né, mais meditativas, mais contemplativas, têm uma dificuldade muito grande de pensar sobre o pensar. Né? Eles não, no caso nós, quando vamos tentar, né, imergir para essa filosofia ou esta religião ali. Enfim, né, espero que você consiga refletir sobre o que faz significado na sua vida para os seus processos de aprendizagem. Aproveita para ler o nosso material, a nossa apostila, né, tem lá termos mais técnicos. Aproveita também para ver os materiais de apoio ali. A gente sempre deixa um texto mais científico ainda e um vídeo mais ilustrativo sobre a nossa unidade trabalhada. E eu te espero no próximo encontro. Até lá, grande abraço!